Boa tarde, Pai do Senhor a todos vocês. Retornamos com a nossa aula de escatologia bíblica, caneta e papel nas suas mãos, que o Espírito Santo possa trazer à luz do seu entendimento essa matéria de suma importância para o nosso elevo espiritual e para o nosso crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Então, na aula passada nós falamos sobre escatologia e hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós tratamos o porquê que a igreja não passará pela grande tribulação e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Mas só para reforçar a nossa mente, lembrando que escatologia, o termo escatologia, escatom, traz a ideia o que vem por último, ou últimas coisas. Logia traz a ideia de estudo, tratado, ciência, doutrina. Então, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, tanto no fim dessa era presente, como no fim do tempo vindouro. Então, isso é escatologia. E como nós já aprendemos nas aulas passadas, que escatologia, a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, eu trouxe a visão preterista, futurista, historicista. Então, você que não assistiu a aula passada, volte lá para a gente recapitular. Então, nós estamos tratando sobre escatologia, que é a ciência ou a doutrina das últimas coisas. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre o arrebatamento e o tribunal de Cristo para os galardões. Vamos lá. Arrebatamento é um tema muito importante, né? É o consolo da igreja. O arrebatamento é o que tem de palpitar no coração do cristão, né? A volta de Cristo. O termo arrebatamento vai ser usado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17. Paulo vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então o arrebatamento, ele é citado, usado por Paulo, tratando sobre essa doutrina, sobre a volta de Cristo. O termo arrebatamento vem do grego, harpazo, que traz a ideia de tirado à força, tirado com veemência, né? Ou raptare no latim, no sentido de rápido, tirado à força. Ao ponto que a igreja ela vai ser tirada à força, repentinamente. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52 a seguir, né? Paulo vai dizer assim: eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo, quando ele trata sobre o arrebatamento em 1 Coríntios, ele fala sobre o fechar de olhos. O fechar de olhos, deixa eu colocar aqui, fechar de olhos. Fechar de olhos. O fechar de olhos, no grego, traz a ideia de um piscar. Paulo está dizendo sobre o piscar. Primeiro ele diz será no momento. Deixa eu escrever aqui também, só para a gente pegar o pique aqui. No momento. No momento. O momento traz a ideia. Paulo vai dizer, nem todos nós dormiremos, mas no momento, do abrir e fechar de olhos, o momento traz a ideia de átomos no grego. Átomos.
Átomos é algo sem divisões, sem espaço de tempo. Aí ele continua dizendo, será no fechar, no abrir e fechar de olhos. Está falando do piscar. Piscar tem 7 frações de um segundo. 7 frações de um segundo é algo imperceptível à ótica humana. Então o arrebatamento ele vai ser tão rápido que ele será considerado praticamente a velocidade do piscar. É o exato? Não. Paulo está fazendo alusão para que nós possamos entender que o arrebatamento, o harpazo, será algo tão rápido, veemente, que a igreja será tirada à força desta terra de pecado. Isto é o arrebatamento. Então, quando a igreja ela for arrebatada, deixa eu continuar aqui, caneta, papel na mão mais uma vez aí. Quando a igreja for arrebatada, a igreja ela vai se deparar diante daquilo que nós chamamos de tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo para os galardões, tá? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Por que é importante entender o Tribunal de Cristo? Porque existem 2 julgamentos que vão acontecer no sentido escatológico. Primeiro, Tribunal de Cristo, que nós vamos abordar. Segundo, Tribunal do Trono Branco. O Trono Branco. O Tribunal de Cristo para os galardões é diferente do Tribunal do Trono Branco. O Tribunal do Trono Branco, nós vamos aprender nas próximas aulas, é o julgamento para os ímpios, para aqueles que não se converteram a Cristo, para aqueles que morreram sem se converter. Então, o Tribunal de Trono Branco fala de juízo sobre as nações, sobre os ímpios. O Tribunal de Cristo é diferente. O Tribunal de Cristo dá no momento do arrebatamento. A igreja é levada. Quando a igreja é levada no harpazo, ela já vai se deparar diante do Tribunal de Cristo. É isso que nós vamos enfatizar aqui nesse momento. O Tribunal de Cristo. Por que nós vamos ter que passar? Primeiro, o Tribunal de Cristo, no grego, bema. O bema era uma plataforma elevada onde os juízes ficavam para julgar, para julgar os condenados ou para absorver também os condenados. Mas o julgamento do Tribunal de Trono Branco, do Tribunal de Cristo, não é para julgamento, mas para colocar à prova a obra do obreiro. Então não vai ser o obreiro que vai ser julgado, mas sim a obra, né? A obra do obreiro. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 11. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Eu sempre deixo a minha Bíblia pertinho aqui, mas vamos lá. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios. Paulo vai escrever no 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 11 a seguir. Olha o que Paulo vai dizer. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, ao qual Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre um fundamento a obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através do fogo. Então nós vamos perceber que o Tribunal de Cristo nada mais é para julgar a obra do obreiro. Então algumas obras vai se manifestar ali no dia do bema, no dia do tribunal,
de Cristo para os galardões. Primeiro, obra de ouro, prata e pedras preciosas. Pedras. As outras obras é madeira, feno, palha. Olha que interessante. Todas elas, deixa eu colocar aqui, todas elas vão passar pelo fogo. Todas elas vão passar pelo fogo. A obra de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Mas o que isto simboliza? Olha só que interessante. Paulo está dizendo assim, ó, todas essas obras são reveladas pelo fogo. Se a obra permanecer, o tal receberá galardão. Se a obra não permanecer, o tal é salvo, mas não recebe galardão. Então existem 3 obras que vão ser julgadas. A obra de ouro, a obra de prata e a obra de pedras preciosas, obra de madeira, feno e palha. Antes de nós tratarmos da obra de ouro, prata e pedras preciosas, vamos tratar sobre essas 3 primeiras aqui, madeira, feno e palha. O que é obra de madeira? Madeira fala de humanidade. Tá? Deixa eu colocar aqui, humanidade. Humanidade. Por que humanidade? A humanidade, por exemplo, o madeiro, a cruz, que era feito de madeira, apontava para o pecado de todos os homens que estavam sobre o ombro de Cristo. Ao ponto que a arca da aliança era feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Então, madeira, ali da arca da aliança, representa a humanidade de Cristo, o ouro é a divindade. Então, logo, se a madeira fala da humanidade de Cristo, logo a humanidade, no caso, essas obras aqui de madeira, fala da obra que o homem faz pelo seu bel prazer, né? Fala da obra do homem para a sua própria glória. Seria mais ou menos assim, alguém que prega, alguém que faz missões, alguém que faz obra voluntária, que faz para satisfazer o seu ego, para mostrar que sabe fazer. Isto é obra humana, obra de vaidade, coisa passageira. E a madeira, quando ela passa pelo fogo, logo ela se queima e vira cinza. Da mesma maneira, feno, da mesma maneira, palha. São obras egocêntricas, antropocêntricas, né? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo aí, que tudo que ocorre é antropocentrismo, o centro é o homem. Então, todas essas obras que glorificam o homem, eles vão passar pelo bema, pelo juízo, vai passar pelo fogo, e tudo isso aqui vai virar cinza. Não serve para nada. Fizeram certo com propósito errado. Só que também vai passar a obra de ouro, prata, pedras preciosas, que fala de obra para a glória de Deus. Homens que pregaram, fizeram missões, contribuíram e fizeram obra para a glória de Deus. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele mais puro fica. A prata e as pedras preciosas da mesma maneira. E esses que estão aqui, que fizeram essa obra para a glória de Deus, vão receber uma recompensa. Passou pelo fogo, permaneceu, ele vai receber um galardão. O galardão. Sabe o que é interessante? Eu demorei a entender o que seria galardão. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. Mas olha só que interessante. Toda essa obra aqui, para a glória de Deus, vai receber um galardão que fizeram. Eu imagino, é pensamento meu, você não precisa fazer parte dessa mesma linha de pensamento. Mas eu imagino quando nós chegarmos diante do bema, o tribunal de Cristo, quando nós chegarmos lá, eu imagino Cristo também chamando alguns cristãos por aquilo que... a função que Cristo chamou para ser na terra. Um exemplo. Talvez Deus vai chamar alguém e vai falar assim, ó, diácono fulano de tal, se apresenta diante de mim. Aí o fulano de tal vai chegar para Cristo e dizer, mas eu nunca fui diácono, eu fui pastor. Mas aí Deus vai olhar para ele e dizer, mas eu nunca te chamei para ser pastor, te chamei para ser diácono. E se você permanecer sendo diácono, muitas almas se converteriam pela sua ação na porta da igreja ao recepcioná-lo. Da mesma forma, Deus vai chamar alguém e vai dizer assim, pastor fulano de tal. Alguém vai chamar, não, mas eu nunca fui pastor. Eu fui empresário, eu fui médico, eu fui advogado. Mas Deus vai assim, eu te chamei
para ser pastor. Se você tivesse cuidado da minha casa, da minha obra, das vidas, muitas almas teriam se convertido. Imagina só se Deus chamasse cada um por aquilo que ele foi chamado para ser naquele dia, né? Então, quando a obra de cada um passar pelo fogo, a obra que permanecer vai receber galardão. Os que fizeram obra de madeira, feno e palha, eles são salvos, porque o que salva é a graça. A graça. É a graça que salva. O que é a graça? Favor imerecido. Nós pentecostais nós temos um grande equívoco sobre graça. Por exemplo, nós falamos assim, crescer na graça e no conhecimento. Quando nós falamos de graça no meio pentecostal, desse sentido da graça e conhecimento, nós pensamos que é poder. Não, nós devemos crescer na graça, no favor imerecido, é fazer para a humanidade, fazer para o próximo, mesmo que eles não merecem, mas nós devemos continuar fazendo, tanto para o inimigo, para aqueles que não merecem. É semelhante à parábola, né, do bom samaritano. Eles eram inimigos, samaritano judeu, mas o samaritano ajudou aquele que seria inimigo dele dentro do costume da época. Graça, favor imerecido. Então eles são salvos. Só que, porém, o sentido desses daqui receberão galardão. Gente, nem todo mundo no céu vai ser igual, tá? Lembra da palavra de Whitefield sobre John Wesley? Que perguntaram para ele se John Wesley vai estar no céu. Ele falou assim, será que John Wesley vai estar no céu? Você vai ver John Wesley no céu? Ele vai dizer, não. John Wesley vai estar tão perto de Deus que vai ser difícil eu ter um acesso a ele. Então os galardões também falam de proximidade de Deus. Então vale a pena fazer a obra para a glória de Deus, pregar para a glória de Deus, fazer missões para a glória de Deus, para que nós no final daquele dia do julgamento possamos receber o nosso galardão, tá? Prepara o coração e vamos falar um pouquinho sobre o galardão. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, chama no privado e vamos aí conversar sobre esse tema, tá? Não sou detentor da verdade, mas aquilo que tiver no nosso alcance, nós vamos falando sobre isso, ok? Se você não faz parte do nosso grupo, comenta aí embaixo no vídeo aí que nós vamos adicionar vocês no grupo particular aí, para que vocês possam receber vídeos e também, se quiser fazer o curso conosco, tá? Vamos lá. Galardão. O que seria o galardão? Um dos motivos que me fez estudar escatologia por um tempo foi algumas perguntas que eu fazia. O que é o galardão? Por que do juízo? E nós vamos falar sobre isso. Galardão nada mais é do que uma recompensa. Uma recompensa dada pelo trabalho que nós fizemos para a glória de Deus aqui na Terra, como nós vimos agora mesmo. Então existe algumas recompensas que a Bíblia faz entender que o cristão vai receber quando chegar no céu. Por exemplo, existe 5 coroas que a igreja vai receber quando chegar no céu. Quando nós falamos de coroa, nós devemos entender que existe 2 palavras para coroa. Primeiro, diadema. Diadema. A segunda palavra é Stefano. Stefanos. Então essas são 2 palavras, são 2 palavras para a coroa. A diadema era dada para os imperadores, para os reis. Imperadores, reis. Por que é interessante entender isso? Por exemplo, quando você vê que Cristo vem coroado, né? A coroa que está sobre a cabeça de Cristo é a diadema. Há um tempo, por exemplo, na Assembleia de Deus, que as mulheres não poderiam usar diadema, porque lá no Apocalipse vai ver a besta com a diadema na cabeça. Mas diadema traz a ideia de uma coroa imperial. O que é a coroa? O que é o império? O império, o imperador. O imperador é um rei sobre reis. Então, toda diadema é dada aos reis, aos imperadores. Agora, a Stefanos, né?
é dada ao vencedor. Ao vencedor. Por que é importante entender isso? Porque tem muita gente que acha que nós chegarmos no céu, nós vamos receber uma coroa real, né? A igreja ela não recebe uma coroa real, a igreja recebe a coroa de vencedor. Por que a igreja não recebe a coroa real? Porque no céu só existe um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores, que é o próprio Cristo. Eu sempre falo que Cristo sofreu uma eternidade de dores por uma coroa de espinho aqui na terra, mas no céu ele está coroado por uma coroa de glória. Eu vou mais além. Cristo sofreu coroa de espinho na terra para que a igreja recebesse uma coroa de glória, a coroa de um vencedor, quando chegar nos céus. Então o que seria a Estéfanos? A Estéfanos era uma coroa dada aos vencedores, fazendo alusão aos jogos da época, tá? Aos Jogos Olímpicos. Deixa eu pegar um texto bíblico para vocês aqui. Olha só que interessante esse texto bíblico. Deixa eu achar o texto bíblico aqui. Primeira Coríntios 9, 24. Eu estou até com a minha apostila aqui. Tá? Essa apostila eu que criei. Se quiser, ela depois me chama lá que nós vamos passar ela para você. Olha só. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 25. Paulo diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Então, Paulo está dizendo sobre os que correm a maratona, né? Sobre a luta. Existiam dois esportes principais nos tempos dos jogos, que era o fugilismo, o boxe, e também a corrida, a maratona. Então, Paulo pega esses dois tipos de esporte e faz uma analogia com a caminhada cristã. Porque dentro da caminhada cristã há uma luta constante, né? Só que para vencer a luta, os atletas eles tinham que se abster de muitas coisas. E nós devemos também abrir mão de desejos, sonhos, projetos, para que nós possamos vencer diante desta caminhada. Eu sempre carrego uma frase comigo, se você quiser usá-la, é melhor sofrer com a dor da renúncia do que sofrer com a dor do pecado te matando dia após dia. Porque quando nós chegarmos diante do nosso juiz, diante do bema, do tribunal de Cristo, há um galardão nos esperando. Segundo, Paulo também diz que é como uma maratona, uma corrida. Nas corridas, se você ver o texto, nós vemos só um leva o prêmio. Hoje, dentro da cultura que existe agora nos jogos, ganha em primeiro lugar ouro, segundo lugar prata, terceiro lugar bronze, e os outros prêmios somente de participação. Só que nos tempos dos Jogos Olímpicos só um levava o prêmio. Só que então só vencia quem chegava primeiro. No reino de Deus, não vence quem chega primeiro, né? O vencedor é aquele que chega no final. Tem que chegar no final. Por quê? Nos jogos eles competiam entre si. No reino de Deus não é um competindo contra o outro. É todos na mesma visão, com um projeto de atravessar a linha de chegada, chegar no final. No final da linha de chegada ficava um juiz. Um juiz diante de uma plataforma elevada, diante da linha de chegada, olhando que atravessaria a linha de chegada primeiro, chamado bema, né? Essa plataforma, que é a mesma bema que nós falamos na introdução sobre os galardão. Então o juiz ficava de pé naquela plataforma observando quem atravessaria a linha de chegada. Então quando alguém estava correndo a maratona, ele focava os olhos no juiz, porque para atravessar a linha de chegada. Na nossa maratona, também, nós devemos focar os olhos no nosso juiz, que é Jesus. Prosseguimos para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então o foco da nossa caminhada não é o homem. O foco da caminhada não é o seu pastor, não é a sua liderança. O foco da sua caminhada é Jesus. Deixa eu afundar um prego já de vez. Alguém vai dizer assim, eu saí da igreja por causa do pastor, saí da igreja por causa da liderança.
Há uma frase de Charles Spurgeon, que ele vai dizer: quem saiu da igreja por causa do homem, nunca esteve lá por causa de Cristo, porque o alvo da igreja é Jesus de Nazaré. Ok? Então, quando atravessava-se a linha de chegada, os vencedores eram premiados com a coroa que é o Stéphanos. Ela é aquela coroa feita de grinalda de carvalho, às vezes de folha de murta, que era colocada atrás da orelha dos jogadores. E essas são as coroas dadas para os vencedores dos Jogos Olímpicos. Então a igreja ela vai receber a coroa chamado Stéphanos. Ok? Então vamos lá. Vamos aprender aí sobre essas 5 coroas. Já aprendemos que a coroa é a coroa Stéphanos, que nós vamos receber. E agora nós vamos abordar sobre as 5 coroas que estão reservadas para nós naquele grande dia. E vale a pena, tá? Vale a pena fazer a obra, porque a nossa obra, mesmo que nós recebemos a recompensa na terra, também receberemos a recompensa na eternidade. Então são 5 coroas. Cinco coroas. O que é 5 coroas? Primeiro, nós já aprendemos que são Stéphanos, coroas de vencedor. A primeira coroa, anota aí para quem prega, isso aqui vai ser muito interessante. A primeira coroa é a coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível. Primeira coroa, coroa incorruptível. Vamos ler o texto? Mais uma vez, é o mesmo texto que nós lemos para falar sobre os jogos. Olha o que Paulo vai dizer. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Isso é interessante. Essa coroa, né, a coroa incorruptível, elas trazem a ideia, uma coroa que durará por toda a eternidade. Fala de uma coroa daqueles que permaneceram fiel, né, na sua vida terrena e ser obediente a Deus, preparar o seu povo pela obediência ao Senhor, né? É por isso que está falando da corrida, está falando sobre a caminhada, abrir mão. Então fala de uma coroa que vai durar por toda a eternidade. Isso aqui é interessante. Eu até anotei algo interessante aqui na apostila. A ideia da coroa incorruptível indica a coroa que durará para toda a eternidade. Essa coroa sugere uma recompensa que os cristãos receberão e que sempre será lembrado pelos séculos de de quem usa foi fiel em sua vida terrena no propósito de seguir ao Senhor e ser obediente a Ele. Então, essa fala da obediência, né? Há uma frase, se não me falha a memória, de John Wesley, que vale mais uma grama de obediência que 1000 quilos de oração. Então, a obediência, ela é maior do que o sacrifício. Então, para aqueles que obedeceram nessa caminhada, nessa maratona, foram fiel, há uma coroa que servirá de memorial para revelar a obediência deste cristão, deste salvo. Tá? A segunda coroa, que nós vamos abordar sobre ela agora, é a coroa de júbilo. Segunda coroa, anota, tá? Segunda coroa, júbilo. Júbilo ou alegria. Ou alegria. Olha o que Paulo vai escrever, né? Aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 ao 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa coroa, ou nossa glória e gozo. Essa coroa aqui, ora, chamada de coroa do vencedor, visto que haverá um galardão especial para todos eles. Paulo está falando à igreja tessalônica, que há uma coroa dada para todos aqueles que são
vencedores, né? Haverá um galardão especial para todos esses que são vencedores. Então esse vencedor aqui não é simplesmente de vencer. Isso aqui fala daqueles que são ganhadores de almas, né? Só um texto na Bíblia, só uma forma na Bíblia de entender que no céu há alegria, quando uma alma se converte. Então isso aqui é para os ganhadores de alma. Isso aqui é interessante. Então para cada ganhador de alma, existe uma coroa de alegria. E isso aqui traz também um alerta para nós. Por exemplo, Ezequiel capítulo 3, versos 17, 18, 19, Deus olha para Ezequiel e diz assim, ó, se eu mandar você falar ao ímpio e você não falar, e ele morrer na sua impiedade, a alma dele eu cobrarei da sua mão. E se você o alertar e ele não se arrepender do seu mau caminho, o seu sangue eu não cobrarei da sua mão. Entre linhas. Se todos nós temos a oportunidade de pregar o evangelho e não pregamos aquela pessoa morrer na sua impiedade, o sangue dela vai ser cobrado de nós. Então nós devemos pregar dentro do tempo e fora do tempo. Há uma frase, se não me falha a memória também, de John Wesley, todo cristão ele tem de ser um missionário ou ele é um impostor. Então a igreja ela tem de ganhar almas. Terceira coroa, para nós acelerarmos, terceira coroa. A terceira coroa é a coroa de glória. É a coroa de glória. O que seria a coroa de glória? Olha o que Pedrão vai dizer, né? O apóstolo Pedro. Pedro vai dizer assim, ó, 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa incorruptível, uma coroa de glória. Essa coroa de glória, quando o Pedro está dizendo para os anciãos, para os presbíteros, né? Deixa eu colocar aqui preto para se destacar melhor, para os anciãos, para os pastores, para os líderes da igreja. Por quê? Para os pastores, porque eles estão cuidando de almas, né? Existem os ganhadores de almas e existem os que cuidam, chamados pastores. Por que eu falo isso interessante? Porque pastorear não é fácil, é uma frase. Eu fui pastor de igreja por muitos anos, hoje não estou pastoreando por um espaço de tempo, mas eu sempre falo que ser pastor é você cuidar das feridas dos outros enquanto a sua está sangrando. Quando você olha nas 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai perceber que antes de Deus tratar com a igreja, a carta era direcionada ao anjo da igreja, ao mensageiro, ao pastor. Porque antes de Deus tratar da igreja, ele trata com a sua liderança. E por que é importante? Porque o pastor é assim, ele vai ter de prestar conta da sua própria família e da igreja do Senhor a Cristo no dia do galardão, no dia do julgamento, no dia do bema. Então, todos os pastores que cuidam para a glória de Deus, receberá uma coroa, a recompensa, que é a coroa de glória. Quarta coroa, justiça. Justiça, que é a coroa de justiça. Olha só o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Desde agora, em 2 Timóteo 4,8, desde agora uma coroa de justiça está me guardada. O Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, há uma coroa reservada para ele, né? Há uma coroa reservada para ele. Então, qual é essa coroa? A coroa de justiça. A coroa de justiça é para aqueles que amam. Mas todo mundo que está na igreja ama a volta de Cristo. Eu vou dizer para você, nem todo mundo que está na igreja ama a volta de Cristo, anseia pela volta de Cristo. Tem pessoas que não acreditam mais. Mas enquanto alguns não acreditam, no coração da igreja tem de ter um pulsar, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz vem, a noiva diz vem. Nós clamamos aí pela volta de Cristo. Quinta coroa. A quinta coroa, deixa eu colocar do outro lado, né? A quinta coroa, que é a coroa da vida. Coroa da vida, que é a quinta coroa. A coroa da vida, olha o que Tiago vai escrever. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que amam.
Essa coroa da vida fala para os cristãos que perseveraram, até mesmo diante da morte, sem negar Cristo. Morreram, né? Sem abrir mão da fé. Então, para eles, é uma coroa da vida separada. Por exemplo, dentro da história da igreja de Esmirna, quando você vê Apocalipse capítulo 2, havia um pastor de Esmirna chamado Policarpo. Policarpo era um ancião de 86 anos. Ele foi levado diante do governo, diante dos governadores, para prestar culto à imagem de César. Ele dizia: negue ao seu Cristo ou adore a César, e para você não morrer. Policarpo dizia: eu sirvo a Cristo há 86 anos, como eu posso blasfemar contra o meu Senhor? Colocaram fogo no Policarpo, enquanto o fogo queimava, Policarpo adorava a Deus. Então eles não negaram até diante da morte, e esses receberão a coroa da vida. Então existem as 5 coroas: a coroa incorruptível, a coroa de alegria, a coroa de glória, a coroa de justiça e a coroa da vida. Mas dentro desse aprendizado, dessas 5 coroas, né, o porquê que é interessante entender sobre isso? Deixa para mim encerrar essa aula, só para vocês entenderem. Olha só que interessante. Lembra que cada coroa dessa é para aqueles que fizeram de tudo para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Olha só que interessante. Se nós fizermos tudo isso para a glória de Deus, quando nós chegarmos diante do Cordeiro, Apocalipse capítulo 4, verso 10, se não me falha a memória, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Olha só o que no Apocalipse capítulo 4, verso 10 vai dizer. Apocalipse 4, 10 diz assim: e os 24 anciãos, prostrando-se diante daquele que encontra sentado no trono, adoraram o que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor, e Deus, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, assim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então os anciãos, os que estão diante do trono, eles vão tirar a coroa a Estéfanos, né? A Estéfanos. Eles vão jogar diante dos pés do Cordeiro. Diante dos pés do Cordeiro, diante de Cristo. Se a Estéfano, a coroa, é por aquilo que nós fizemos para a glória de Deus na terra, quando chegar no céu, a igreja vai pegar a coroa, vai arrancar da cabeça e jogar aos pés do Cordeiro. Por quê? Se na terra pregamos para a glória do Cordeiro, cantamos para a glória do Cordeiro, exaltamos pela glória do Cordeiro, quando chegar no céu, a glória continua sendo do Cordeiro. A adoração continua sendo do Cordeiro. Então, tudo é para ele na terra, no céu continua sendo tudo por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus. Deus abençoe.